Graça e a paz do Senhor seja com os irmãos. Quinquagésimo segundo domingo de 2021. Último dia do Senhor desse ano. Pela manhã nós vimos que precisamos reconhecer: se não fora o Senhor que estivesse conosco, estaríamos totalmente arruinados, destruídos, vencidos. E agora pela noite, o Senhor tem uma palavra de alerta para todos que estamos aqui nesse lugar e aqueles que forem assistir pela internet. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos nesse último domingo do ano, reunidos aqui no Teu nome. A Sua igreja, que se reuniu ontem à noite, hoje pela manhã e agora, se reúne para Te adorar mais uma vez, para Te louvar, para Te agradecer, para Te engrandecer, para reconhecer a Tua glória, Tua majestade. Só o Senhor é Deus, e nos sentimos muito felizes de reconhecermos isso. Ó Pai, abençoa, meu Deus, cada vida que está aqui presente. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nesse ano 2021. Mesmo com todas as dificuldades e tribulações, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. E não foram só dificuldades e tribulações, mas foram alegrias, momentos importantes na Tua presença. Por tudo nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por esse ano 2021. E que ano que vem a gente continue pela fé, caminhando ao Seu lado, exaltando o Seu nome. Quero Te agradecer, meu Deus, pelos aniversariantes, pela diaconisa Fabiana, pela irmã Zulmira, pelo irmão Leonardo, filho do Arthur e da Ana Paula. Obrigado por esses irmãos. Abençoa suas vidas, continua os sustentando na fé, seus familiares. Abençoa, meu Deus. E seja, Senhor, nesse momento com a Sua palavra. Que seja o Senhor, pelo Teu Espírito, a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só avisar que quarta-feira nós teremos a oração às 7h e o estudo às 8h. E dia 31, que é sexta-feira, nós vamos ter o culto aqui de 7 às 9. Não vai ser perto da meia-noite, vai ser de 7 às 9, dia 31. Nós vamos estar aqui
mais uma vez para agradecer pelo ano 2021 e pedir a Deus por 2022. Então, meus irmãos, Deus faz um alerta muito impressionante aqui na carta aos Hebreus, e eu creio que é um alerta para nós nesse final de ano, começo do outro. A carta aos Hebreus é um alerta em si mesma, ela toda vamos dizer que é o livro que mais tem ameaças. É um dos livros mais assustadores da Bíblia, porque ele é dirigido a pessoas que estão se desviando da fé. Então, como o pessoal gosta de falar, é um livro que pega pesado. É um livro que realmente desperta a atenção. Tem hora que você não consegue falar com uma pessoa apenas dirigindo a palavra a ela, não é? Tem momentos que a pessoa está tão alheia que é quase que você precisa pegar no colarinho e falar: ô rapaz, acorda, ouve o que eu estou dizendo. E é o que Deus faz aqui. Olha, a primeira coisa que a gente vê aqui, que o autor nos diz temos que prestar mais atenção ao que temos ouvido. Olha o que ele fala no verso, primeiro é isso, portanto, lembra que eu falei sobre essa palavra convém? É uma palavra que a gente diminui o valor dela, né? Era conveniente que eu fizesse isso, tipo assim, algo opcional, mas a palavra convém significa é necessário, e é traduzido assim em outras Bíblias. Portanto, é necessário atentar ou prestar atenção com mais diligência, que significa mais esforço, mais dedicação, mais concentração. Então ele diz: portanto, é necessário para nós prestar mais atenção às coisas que já temos ouvido. Então há uma questão de como se ouve a palavra. A palavra é comunicada, mas é muito importante como você a recebe. O Senhor disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem pessoas que ouvem e existem pessoas que não ouvem. Como dizem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você já viu quando um pai, uma mãe quer dar um conselho a um filho que está meio rebelde, se desviando, e o filho ele ouve as palavras, mas ele não acata as palavras e nem acredita nelas, de modo que uma pessoa pode ficar ouvindo durante décadas e não ouvir nada. Existe uma possibilidade de algumas pessoas simplesmente se distraírem quando a palavra está sendo lançada, se distraírem, começarem a pensar nas coisas da vida, quer dizer, não estão ouvindo. Existem também aqueles que ouvem, mas não procuram raciocinar, não procuram acompanhar os argumentos que estão sendo comunicados, o raciocínio, a lógica, não tentam acompanhar e também não ouvem. E o autor ele diz: olha, é preciso prestar mais atenção no que nós temos ouvido. Nós passamos o ano 2021 ouvindo Deus nos falar, e é necessário darmos mais atenção ao que temos ouvido, dar atenção na hora que está sendo falado, dar atenção ao que já foi falado. É preciso prestar atenção. É preciso receber o que a gente ouve, acreditar, aceitar, interiorizar. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele falou: olha, eu quero mostrar para vocês o homem sábio. O homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica.
Ele será semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha, e vindo os rios e ventos e tempestades batendo contra ela, ela não cai, ela resiste, porque ela está firmada em Cristo, que é a palavra, que é a verdade. Agora, existe o homem imprudente, o homem tolo, que é aquele que ouve, mas não pratica. A palavra é ouvida, mas não tem efeito na vida da pessoa. E aí ela constrói a sua casa sobre a areia, sem alicerce algum. E quando vem os rios, o vento, a chuva, a tempestade bate contra aquela casa, ela cai e é grande a sua queda. Tudo porque ela ouviu, mas não deu importância. É muito interessante e importante essa questão de ouvir. Fala lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chegou em Filipos, na Europa, a primeira pessoa europeia a se converter chamava-se Lídia. E diz a palavra que o Senhor abriu o coração de Lídia, né? A gente costuma dizer que Deus não abre o coração de ninguém, que só fica batendo, né? O texto lá fala que ele abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta ao que estava ouvindo. Quando Paulo terminou a mensagem, ela já estava querendo se batizar e seguir o Senhor Jesus. Tudo porque ela ficou atenta, porque o seu coração não estava fechado. Existe uma coisa chamada preconceito, e isso roda todas as áreas da vida, política, religião, qualquer área da vida existe o preconceito. Então, quem tem preconceito, uma pessoa fala uma coisa, ela entende outra. O preconceito, um conceito anterior. Você já chega na igreja tendo um conceito de quem é Deus, de quem é você, qual é a verdade, tudo mais. E aí você não ouve nada do que lhe é dito, porque você já tem o seu preconceito. E as pessoas ainda têm a cara de dizer, eu acho que Deus é assim, eu acho que... Mas será que o seu acho é verdadeiro? É claro que não, você mesmo está dizendo que acha. Quem acha não tem certeza de nada. Agora, Deus tem certeza do que Ele fala. Então, é preciso prestar mais atenção, é preciso se esforçar mais. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele mesmo Moody que eu falei sobre o incêndio em Chicago, foi um grande evangelista. Dizem que levou mais de 1 milhão de almas a Cristo, só Deus sabe. Mas uma certa vez ele conta que ele ficou pedindo a Deus mais fé, Senhor, me dá mais fé, mais fé, mais fé. E ele achava que a fé ia cair em cima da cabeça dele como um raio. Que acontecer alguma coisa assim, puf, fé. Aí ele disse assim, mas aí eu li na palavra em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aí o que ele fez? Começou a se mergulhar sobre as Escrituras, e aí ele disse, e desde aquele momento, nunca mais a minha fé parou de crescer. A fé vem pelo ouvir. E você ouve no púlpito, aqui no culto, mas você ouve também quando você se dá o trabalho, tão raro hoje em dia, de abrir o livro sagrado e lê-lo. É como multiplicar o púlpito por 10, por 20, por 30. É preciso mais esforço para aprender, para captar a verdade. Quanto mais você souber com sua mente, mais forte você será, mais alegre, mais firme, com mais fé, com mais confiança, quanto mais você souber. Mas hoje as igrejas são vistas como um lugar, uma fábrica de emoções. É um lugar para as pessoas se sentirem felizes, é um lugar para as pessoas se arrepiarem, chorarem, saírem motivadas e sem nada na cabeça. Mas, na verdade, o cristão e aquele que quer ser salvo precisa
da verdade para crescer. É necessário prestar mais atenção ao que temos ouvido. Segundo, o que nós aprendemos aqui nesse texto, é que a maneira da gente não desviar é dar mais atenção à palavra. Você notou isso aqui no texto? Olha, irmão, sabe uma coisa maravilhosa que às vezes você diz assim, poxa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Poxa, eu leio a Bíblia e não tem graça nenhuma. Porque você não para pensar. Ah, mas eu não sou inteligente. Não é necessário grande inteligência. É necessário esforço, oração e conhecimento da Escritura. Conhecer, ler. Então, quando você pega um texto, você procura um versículo, assim você procura extrair dali o que está ensinando. Então, em primeiro lugar, está ensinando que a gente precisa se esforçar para se apegar mais ao que nós temos ouvido. E aí, em segundo lugar, nos ensina que esse é o caminho para que a gente não desvie da fé. Olha lá, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, olha, nós temos milhões de desviados no Brasil. Milhões. Alguns dizem que é o mesmo número de frequentadores das igrejas. Então você bota aí por baixo uns 30 milhões de frequentadores de igreja, ou talvez mais, e bota aí uns 30 milhões de desviados. É muito desviado. E o que aconteceu com o desviado? Ele parou de prestar atenção à verdade que ele ouviu, que um dia ele acreditou, que ele se apegou, ele parou de ouvir, propositadamente ele parou de ouvir, ele parou de vir à igreja, ele parou de abrir a Bíblia, e sem ouvir a palavra, o destino é desviar. Então, para que nós não nos desviemos, precisamos prestar atenção no que temos ouvido. O que aconteceu com os hebreus? Eles alegavam que eram cristãos, eles tinham abraçado a fé, porém, eles eram hebreus, né? Judeus. Então, eles voltaram, estavam querendo voltar ao judaísmo, voltar ao Velho Testamento, igualzinho em certos lugares eram, né? Voltar a usar a menorá, a bandeira de Israel, a falar em hebraico, a cantar louvor em hebraico, todas essas modas judaizantes, eles queriam voltar para a religião do Velho Testamento, e o autor de Hebreus fala, que a gente não sabe quem é o autor, ele fala, olha, sabe por que vocês estão querendo voltar ao judaísmo? Porque vocês esqueceram o que vocês ouviram. Porque aquele que ouve a respeito de Jesus Cristo, jamais vai voltar a judaísmo algum. O judaísmo era a religião de Deus, mas ela se tornou superior no cristianismo. Então ela subiu. Se você sai do cristianismo para o judaísmo, você tá descendo. Então ele está dizendo, olha, vocês estão se desviando porque deixaram a verdade que ouviram, porque não têm dado mais atenção para ela. Você pode saber com certeza a proporção que um cristão abandona a verdade, a palavra, é a proporção da fraqueza espiritual que ele vai ter. Não existe um crente que leia a palavra diligentemente, diariamente e seja fraco. Não existe. Não existe. Então, meu amado, a gente tem que prestar mais atenção no que a gente tem ouvido, e essa é a única maneira da gente não se desviar. Nós somos como ervas daninhas, nós somos como aquele jardim, aquele terreno. Se cultivados, podemos ser um jardim, se abandonados, viramos um bom pedaço de capim, de mato, de coisas horríveis.
Nós precisamos cultivar o jardim da nossa vida pela palavra, senão a gente se desvia, a gente se perde. Eu me considero um felizardo por ser um pregador da palavra, nesse sentido. Por quê? Porque todos os dias, praticamente, eu preciso estudar a Escritura. E qual é o resultado disso? Me fortalece muito nas minhas dificuldades. Mas o problema do crente, e eu entendo essas igrejas que todo mundo tem oportunidade, eles querem fazer todo mundo participar. E aí o que acontece? Só aquele crente que vai participar de alguma coisa, ele vai ler a palavra. Já reparou isso? Eu tenho que dirigir um culto sexta-feira. Eu tenho que pregar lá no culto no lar. Só dirigir já leva ele a passar a semana toda examinando a Bíblia. Nós não deveríamos examinar a Bíblia para pregar ou para dirigir, mas para alimentar a nossa alma. Essa é a lição número 1 que todo pastor aprende. Um pastor não deve ler a Bíblia para procurar textos para pregar. Um pastor não deve pegar na Bíblia só para arrumar alguma coisa para falar, mas ele tem que alimentar a sua alma com a palavra. Então você tem que ir à palavra não porque você vai fazer alguma coisa, mas porque você ama a Deus, porque você se interessa pela verdade dele e porque você quer ser um crente mais abençoado. Bom, se precisamos nos esforçar mais pela palavra, ela é a forma da gente não se desviar. Eu quero, em terceiro e último lugar, compartilhar com você o que nós temos ouvido. Porque o autor também fala isso, né? Olha, é necessário prestar mais atenção àquilo que nós temos ouvido. É interessante que tem versões bíblicas que vem escrito assim: as verdades que temos ouvido. Está errado, não está isso no original. Não são as verdades que temos ouvido, é aquilo que temos ouvido. E é claro que o que temos ouvido são verdades, lógico, mas não está no texto essa palavra. Infelizmente, até as traduções, as versões bíblicas modernas não estão sendo fiéis ao que está no original. Por isso que eu gosto de usar essa Bíblia, essa versão tão antiga, mas fiel ao original. Não está as verdades, está escrito as coisas que vocês têm ouvido, aquilo que vocês têm ouvido. E o que é que tem saído desse púlpito durante esse ano e de todos os anos anteriores, através dos pregadores que aqui anunciam a palavra? Meu amado, o que você tem ouvido esse ano? Primeiro, que nós precisamos basear as nossas vidas nas Escrituras Sagradas, não no mundo, não na sociedade e não na igreja que nos cerca. O ano todo você tem ouvido que a Bíblia é a regra de fé e prática para a sua vida, a única. E que não importa o que o mundo está fazendo, o que a igreja está fazendo, a autoridade não é a igreja, muito menos o mundo. A autoridade é esse livro, a palavra de Deus. E nós temos procurado mostrar para você que esse livro é a mensagem de Deus para você, é a revelação de Deus, é a voz de Deus. Portanto, ela é que manda, porque é a lei de Deus, a palavra, a vontade dele. É a Bíblia Sagrada como voz de Deus que manda nas nossas vidas e na vida da igreja. E você tem passado o ano todo ouvindo isso. Não dê ouvidos ao que o mundo diz. Não dê ouvidos à voz do maligno. Não dê ouvidos ao que tem acontecido nas igrejas. Nada disso importa. O que importa é o que está escrito. Não siga os modismos. Não siga as tendências. Não siga os enganos. Siga o que está escrito na palavra. Nós temos ouvido isso. Mas temos praticado. O que você acredita
Está realmente na palavra? Você quer um exemplo? Quando determinado grupo da sociedade que está em pecado bota uma bandeirinha lá na mídia social, no seu perfil, você que é crente bota uma bandeirinha também lá, para apoiar o movimento em pecado. Então você bota também apoiando esse movimento e dá um joinha e diz que é maravilhoso, quando não é, é pecado. Você jamais deveria apoiar isso. O cristão jamais apoia pecado, por mais bonitinho que pareça. Temos que atentar para o que nós temos ouvido, irmãos. Nós temos ouvido esse ano todo que a nossa maior necessidade não é dinheiro, não é saúde, não, embora seja importante, a nossa maior necessidade é salvação da nossa alma. Passamos os anos procurando mostrar para você que se você tem a salvação, você tem tudo, e se você não tem a salvação, você não tem nada. E a salvação é algo que deve ser perseguido com diligência até se encontrar. E que nada garante que nós somos salvos, a não ser o novo nascimento. Podemos ser membros da igreja, podemos ser diáconos, pastores, podemos ser o que quisermos, se não nascermos de novo, não temos salvação. E é o que mais importa. É a palavra número 1 da Bíblia. Mas quanta gente ouve e não se importa com isso. Você é salvo? Não sei. Acho que sou, acho que não sou, não sei. E você não se importa que você ainda está indeciso? Não. Puxa, não está ouvindo a palavra. Quando a palavra diz que o mais importante é ser salvo, e a pessoa fica aérea, alheia a algo tão fundamental. Por isso que o autor diz, olha, é preciso prestar mais atenção no que você tem ouvido. Meu amado, se você não é salvo, você vai perecer eternamente. Você vai sofrer por eras sem fim. Jamais verás a luz, só escuridão. Por que as pessoas não prestam atenção nisso? Por que não dão ouvidos? Nem sequer pensam no assunto, nem sequer se preocupam, um pouquinho que seja, que o Espírito de Deus nessa noite o faça se preocupar seriamente sobre a condição da sua alma. Eu sou membro da igreja, pastor. E daí? O que salva não é ser membro da igreja, é ser nascido de novo, nascido do Espírito. Nós temos ouvido, durante esse ano, durante todo esse tempo, que Jesus Cristo é o único Salvador. E essa é uma palavra que o pessoal diz, isso aí pode passar, que isso aí é fácil, moleza. É? O mundo inteiro diz o contrário. E estão tentando calar a voz da igreja, proibir as pessoas de dizer que só Jesus Cristo salva. Isso é um discurso de ódio, isso é intolerância. Não aceitar que as outras religiões também possam levar uma pessoa para o céu. Isso é ter uma mente fechada, isso é ser uma pessoa antiquada. Isso é falta de amor, falta de consideração. Pois muito bem, eu prefiro ser tudo isso junto com Pedro, quando disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser
ser salvos. Eu sou mais Jesus, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou com Paulo, que disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus Cristo salva. Você quer ser salvo? Apegue-se a Cristo de todo o seu coração. Só Ele pode retirar você do rumo do inferno. O caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição, no qual você está, só Jesus pode te tirar daí. Não aceitamos de maneira nenhuma negociar a exclusividade de Jesus Cristo. Eu não tenho paciência com isso. E nem os profetas, ou os apóstolos, nem Cristo nunca tiveram. Não tem discussão. Jesus Cristo é o Salvador, ponto final. E as outras religiões? Todas enganadas, criadas pela mente humana ou diabólica, inventando fantasias que vão levar todos para a perdição. Mas, você ouve evangélico falar assim hoje: mas ele era tão bonzinho, poxa, ele ajudava o próximo, ele dava dinheiro, ele fez tantas boas obras, era uma pessoa tão caridosa, tão simpática. Meu amado, só Jesus Cristo salva. Ninguém pode ser salvo por ser bom. Já vi pastor passar a mão na cabeça de ímpio no caixão e dizer que ele estava indo para o céu. É o único Salvador. Mas e as obras, boas obras? A Bíblia fala que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Boas obras não levam ninguém à salvação. Mas ele era bom. Não, ele não era bom. Jesus falou que há um só bom, que é Deus. Ninguém é bom. Ele era muito bom. Não era bom. Ninguém é bom, todos são pecadores. Mas era uma pessoa Era uma pessoa que pela graça comum, aquela graça de Deus estendida a todos os seres humanos, os pecados deles ficaram mais ocultos do que o normal. É simplesmente isso. Todos são pecadores. É como se pudesse dizer assim: todos são tigres, alguns são amansados, domados por domadores, mas não deixam de ser tigres. Qualquer momento eles podem matar o domador, devorando eles. Você quer ver uma coisa? Essa pessoa boazinha, maravilhosa que você está dizendo, fala com essa pessoa que ela é pecadora, que ela vai enfrentar o juízo de Deus, que se ela não crer em Jesus Cristo, ela vai ao inferno, e você vê a reação dessa pessoa boa. Se ela fosse boa, ela diria assim: meu amigo, você está falando a verdade, eu sou um pecador, realmente só Jesus Cristo salva, e eu realmente mereço ir para o inferno, e eu preciso crer em Jesus Cristo. Isso seria uma pessoa boa, mas que não tenha. Mas o que a pessoa vai dizer? Não, você está me ofendendo falando dessa forma, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa que ajuda o próximo. Como é que você pode dizer que eu estou indo para o inferno? Você é louco. Quer dizer, essa pessoa boa deixou de ser boa em 1 minuto. Então, meu amado, não acredite nisso. Não há ninguém bom. Em vez de você ficar achando que as pessoas são boas, leia Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há um só justo, um só que faça o bem. A garganta é um sepulcro aberto, veneno de serpente está debaixo das suas línguas, seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus olhos não têm temor de Deus. Isso é o ser humano, meu amado. Isso sou eu e é você.
Para de achar que as pessoas são boas. Isso está levando muita gente à perdição. O que você precisa prestar mais atenção, que tem sido ensinado nessa igreja: não há salvação sem arrependimento, sem conversão e sem fé no Senhor Jesus Cristo. Não há. Eu estou frequentando a igreja, eu fui batizado, eu sou evangélico. Você se arrependeu? Você se arrepende todos os dias? Você se converteu a Deus? Você deixou o pecado, o mundo e o diabo e se voltou para Deus? Você tem uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo? Somente esses frutos podem evidenciar que uma pessoa é salva. A única forma de comprovar que alguém é cristão é a transformação do seu coração e da sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Hoje está uma ilusão tão grande, irmão, dá vontade de chorar. Pessoas mergulhadas no pecado, pessoas praticando pecados abomináveis aos olhos de Deus, pecados que a palavra de Deus condena severamente, mas que as pessoas estão dizendo, sabe o quê? Isso era para o passado, isso foi lá no primeiro século, hoje já é diferente, Deus pensa diferente, Deus conhece minhas necessidades, Ele sabe que eu preciso satisfazer isso, satisfazer aquilo. Não! Aí as pessoas dizem, não, eu sou cristão. É mesmo, é cristão, e vive no pecado. Como pode uma coisa dessa? Isso só está acontecendo, meu amado, de 40 anos para cá. As pessoas sabiam que o crente vivia uma vida correta, hoje não sabem mais, porque as igrejas estão infestadas de falsos crentes. E pessoas vivendo em pecado aberto e dizendo que são cristãs e simplesmente elas não frequentam nenhuma igreja. Para começar, um cristão frequenta uma igreja. Cristão não fica em casa sem igreja. Cristão procura a igreja, porque ele quer estar reunido, ele quer adorar a Deus com o seu povo, ele quer ouvir a palavra ao vivo, não no YouTube. Mas nós não temos ouvido isso, não temos prestado atenção. Nós temos ouvido, nesse lugar, que para aqueles que creem, existem grandiosas bênçãos reservadas para eles. A salvação, a vida eterna, quantas bênçãos! A presença de Deus, a ressurreição do corpo, ver Deus face a face, habitar no novo céu e nova terra, tendo seu pecado sido erradicado da sua alma, você em puro estado, diante do puro, desfrutando com seus irmãos e com os anjos, eternamente na glória. Bênçãos indizíveis aguardo aqueles que creem, mas muita gente tem ouvido isso e preferido a cerveja, a mulher da esquina, a droga, sei lá o que mais. Você precisa ouvir, meu amado. Em último lugar, você tem ouvido dessa igreja que nós todos devemos aguardar o dia do Senhor e nos preparar para Ele. O ano todo você tem ouvido que Jesus Cristo voltará, que Ele vai ressuscitar os mortos, reunir toda a humanidade diante de si e julgar. Para uns Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
A outros ele vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Esse é o juízo final. Ele vai criar novos céus e nova terra. Ele vai arrebatar a igreja para si, vai transformar os que morreram. Ele vai colocar o seu povo na nova Jerusalém, vai fazer ela descer para a terra, um paraíso recriado, toda essa terra remodelada, tudo que o homem fez destruído, tudo recriado por Deus, e o seu povo lá habitando. É isso que aguarda aquele que crê. Mas o que aguarda aquele que despreza a palavra de Deus? O lago de fogo. Com tristeza dizemos isso, lamentamos isso, mas precisamos dizer a verdade, porque a igreja parou de dizer a verdade que está essa confusão que está hoje. Você precisa ouvir a palavra com mais diligência, você precisa se esforçar para quebrantar o seu próprio coração, para chorar diante do Senhor, para se arrepender dos seus pecados, para se converter a Deus de verdade, para confiar nele como o único Salvador. Você precisa ter mais diligência para ter uma vida cristã mais abençoada, mais fiel, que você seja mais dedicado, mais zeloso, mais amoroso, mais adorador, mais servo. Nós precisamos, meus amados, atentar com mais diligência para o que nós temos ouvido. Mas infelizmente, com tristeza eu falo, o pastor tem um misto de alegria, um misto de tristeza. Ele se alegra por causa dos que estão perseverando na fé, e fica feliz por eles, mas ele se entristece profundamente de falar o ano todo a palavra de Deus e ver pessoas entrando aqui, saindo por aqui, ver pessoas abandonando a congregação, ver pessoas vindo à igreja de 3 em 3 meses, ver pessoas bebendo, ver pessoas assistindo horas e horas e horas e horas de TV, mas não tem tempo para um culto, ver pessoas virem para a igreja e mecanicamente cantarem os cânticos, e orarem, e ouvirem a palavra. Meu amado, que tristeza! Como que se resolve isso? Preste mais atenção no que você tem ouvido. O que vai ser necessário? Que eu grite mais? Que eu fale no megafone? Que eu desenhe, como o pessoal fala, né? Quer que eu desenhe para você entender? Não. O que é necessário é a sua atenção, é a sua seriedade. Quanta gente pereceu nessa igreja, ouvindo a palavra ano após ano. Já morreram, já estão sofrendo, e ouviram a palavra ano após ano, ano após ano. Quantas pessoas hoje desviadas, ele falou, presta atenção para não desviar. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver ele falando isso várias vezes. Quantos desviados? Essa congregação que hoje eu estou pastoreando é mais ou menos 90% diferente ou mais daquela igreja que eu comecei. Cada 5 anos parece que muda a maioria. E muitos não é porque mudaram, não. É porque morreram ou porque se desviaram. Meu amado, a palavra de Deus não é brincadeira. Deus não é esse ser bonachão que as pessoas estão desenhando por aí. Deus é amor. Graças a Deus por isso. Se ele não fosse amor, ninguém estava aqui. Não tinha Natal. Não tinha céu para ninguém.
Graças a Deus Ele é amor. Mas Ele é só amor? Ele é santo. Ele é justo. Assim como Ele salva, Ele condena. E não há outra chance para nós, se não nos apegarmos ao Filho dele, que Ele enviou para nos salvar. Meu amado, eu queria falar com você, você que diz que é cristão, já falei um bocado, mas só para terminar, examine seu coração. Ah, mas para que isso, pastor? Que isso? Por quê? 2 Coríntios capítulo 13. Quer abrir aí? Abra comigo. 2 Coríntios capítulo 13. Para você ver que não é palavra minha, não é invenção minha, não. 2 Coríntios 13. Paulo está escrevendo à igreja, não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para a igreja. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinem a si mesmos, se permanecem na fé, provem a vocês mesmos, ou vocês não sabem, ou não sabem quanto a vocês mesmos, que Jesus Cristo está em vocês, se não é, que já estão reprovados. Então, irmão, examine o seu coração, prove a sua vida, não só, olha só, não só sentimento. O pessoal hoje está endeusando o sentimento. O ser humano virou uma massa de sentimento. Como é que eu sei que eu sou salvo? Ah, eu sinto uma coisa gostosa quando eu vou na igreja, e quando eu ouço certas palavras eu choro. Essa é a prova que você é cristão? Sentimentos? Os sentimentos podem ser verdadeiros ou não. O que você precisa provar? O que a tua mente crê, o que o teu coração sente e o que tuas mãos fazem. Fé, amor, obras, santidade. Examine que tipo de vida você leva. Você é obediente à palavra de Deus? Como é a sua maneira de pensar? Você crê na Bíblia toda ou você criou um Deus para você? Os seus sentimentos são fabricados ou são reais? Vem do seu raciocínio ou vem de uma música emocionante, de como estão fazendo por aí, de uma igreja escura, com fumacinha subindo, com aqueles louvores que não acabam nunca? A música, ela influencia a mente das pessoas. Examina, irmão, se Jesus Cristo realmente está em você. E se a tua vida encaixa com aquilo que é descrito na palavra como um cristão. Examina. E eu não estou sendo arrogante, não, porque eu vivo examinando a mim mesmo. Eu não dou como líquido certo. Eu sei que eu sou salvo e acabou. É claro que existe a certeza da salvação, mas a certeza da salvação deve ser baseada em critérios bíblicos. Você pode dizer para mim assim: eu tenho certeza que vai fazer sol amanhã, e pode chover. Você pode ter certeza de coisas que não são reais, não são verdadeiras. Então examina. E meus irmãos, como última palavra de Deus esse ano, dê mais ouvidos à palavra, pare de ser um crente mais ou menos, pare de vir à igreja como se fosse um turista. Dedica todo o seu coração, entrega toda a sua vida, porque isso pode custar a tua alma. Não se pode ter uma vida meia boca com Deus, ou é ou não é. Arrependa-se do que você tem feito, que a palavra de Deus condena. Arrependa-se do seu pecado.
Volte-se para Deus, humilhe-se diante dEle, confesse teus pecados, e assim seja feliz, tenha vida eterna, seja salvo de verdade. Ouça a palavra, ouça a repreensão, bota as verdades do Senhor no seu coração e seja zeloso por cumpri-la. Tudo que você ouve, que você lê, diga: Senhor, como é que eu estou nessa situação aqui? Eu tenho amado meus irmãos, eu tenho procurado ser santo, eu tenho procurado me dedicar ao Senhor, eu tenho me alegrado em Ti, eu tenho confiado nas Tuas promessas, eu tenho aguardado a vinda do meu Salvador, eu tenho os meus olhos voltados para o alto, eu tenho renunciado a todas as ofertas satânicas, eu tomo a minha cruz e sigo o Senhor. Que tipo de cristianismo que as pessoas acreditam ser verdadeiro hoje? Um cristianismo barato, onde não há cruz, não há renúncia, não há esforço, não há zelo, não há nada. Pensa nisso. Nada que é bom custa barato. As melhores marcas de qualquer produto são muito mais caros do que qualquer outras, porque é um produto bom. Tudo que é bom envolve esforço, custa caro. Você espera, não, mas a salvação é pela graça. Graças a Deus, a salvação é pela graça, mas ela leva para o caminho estreito, e a vida do cristão não é fácil, a luta é muito grande, a renúncia é necessária. Por isso ele disse: tome sua cruz e siga-me. Irmão, ouça a palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça. Abre o teu coração. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer te usar. Deus quer encher essa igreja do seu espírito. Eu não estou assim aborrecido com a igreja, não. Estou feliz com a igreja, com os irmãos. Estou feliz com a dedicação, com a presença dos irmãos. Mas eu tenho que falar dessa forma, porque nós temos esse perigo de nos desviar, nós temos esse perigo de não ser o que pensamos que somos. E nós temos o perigo de ouvir a voz da falsa igreja, ouvir a voz do mundo, e acabar seguindo. Não, gente, hoje está valendo. Ué, mas está na Bíblia proibido. Não, mas está valendo hoje. Ah, é? Não está assim. Pastor tal fez, igreja tal está fazendo, está valendo. Não, não está. Ouça a palavra, preste atenção, se esforce mais, seja um estudante da Escritura, seja esforçado, diligente. Você se esforça para acordar cedo, para trabalhar. Você se esforça, dona de casa, para deixar a casa arrumada. As pessoas se esforçam para tudo, menos para as coisas espirituais. Para as coisas espirituais, de qualquer maneira está bom, Deus recebe de qualquer jeito. Vai ler Malaquias, irmão. Dever de casa, leia o profeta Malaquias. Quando ele diz lá, você quer dar uma oferta para Deus? Aí você pega aquele animal bem machucadinho, bem manchado, doente, você entrega para mim. Deus diz assim: pega esse animal e vai entregar para o político, vai entregar para o governante lá, ver se ele aceita. Mas eu tenho que aceitar. Eu, o Senhor, tenho que aceitar os restos de você. Porque afinal de contas Deus é amor, Ele entende, Ele perdoa, Ele compreende. Não, amado. Ele não compreende preguiça, não compreende desleixo, ele não compreende descaso, ele não compreende nada disso. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. E o melhor para o Senhor somos nós mesmos. O melhor que eu tenho, tudo para Ele, é a palavra de Deus. E que aquele que tem ouvidos possa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pai,
Abençoa a tua palavra. Que o teu Espírito esteja confrontando cada um de nós, para que nós não fiquemos distraídos, mas para que nós possamos nos concentrar e nos apegar à tua palavra, à tua verdade. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós se desvie, mas que a gente possa terminar 2022, se houver 2022, se houver o final de 2022, que nós possamos terminar o final do ano que vem ainda na tua presença, frequentando a tua casa com assiduidade e oferecendo nossas dádivas, os nossos dons para a glória do Senhor. Ó Deus, perdoa nossos pecados. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações para receber a tua palavra. Se houver, Senhor, alguém no nosso meio que ainda não é teu, que essa palavra sirva para que haja salvação hoje. Ó Senhor, tu conheces cada coração. Vai naquele coração perdido. Faz a tua maravilhosa obra. Obrigado por esse ano e nos ajuda ano que vem. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Precisamos de Ti. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O dia do Senhor está perto. E terrível vai ser aquele dia para muita gente que não estiver preparada. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos. Amém.